Olá pessoal, está começando mais um episódio do Lance Ideia, um projeto da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia. E hoje a gente tem o prazer de contar com a presença do Dr. Walter, nosso professor aqui do curso, formado em Medicina da UF, mestrado e especialização na França. Na real, especialização na França e mestrado acadêmico e profissionalizante em Educação e Ética. Ele é professor aqui da Unifor há 54 anos. Muito obrigado, professor, pela presença do senhor. A gente gosta muito do senhor, a gente tem um contato com o senhor desde o primeiro período e é um prazer ter aqui a presença do senhor no nosso programa. Poxa, eu que agradeço. Vocês sabem que vocês moram aqui, ó. Vocês são neurocientistas, mas vocês moram aqui. Hoje também a gente conta com a presença do nosso ex-diretor e membro Vitor. Olá, prazer. Para a gente poder gravar esse programa de hoje. Então, como o próprio Lin já falou, eu também sou estudante de medicina, atualmente sou membro, mas já fui diretor também da Liga de Neuro, já fui presidente, já tenho algum tempo. E eu vou seguir aqui entrevistando, mais uma vez agradecendo o senhor, o professor Walter pela disponibilidade de tempo aqui com a gente e pela presença. E eu queria começar com uma coisa que é uma curiosidade muito frequente, assim, da gente que é estudante de medicina, que a gente sempre fica interessado, assim, pela história do professor. A gente sempre fica com essa porra atrás da orelha, às vezes com vergonha de perguntar, mas sempre fica, e assim, com essa curiosidade, né? E aí a gente sabe que o senhor tem toda uma trajetória incrível, tanto aqui na universidade, quanto na saúde, no Brasil, fora, e a gente sempre tinha essa curiosidade de perguntar para o senhor o início. Por que o senhor começou na medicina, decidiu encarar esse desafio da medicina e seguir essa jornada? Olha, você vai achar estranho. Mas, na adolescência, eu queria fazer arquitetura. Depois, antigamente tinha um curso, chamava científico, a nomeação antiga, e aí eu quis fazer física. Entrei para a faculdade de física. Sério? Sério. Mas saí. E aí fiz um teste vocacional, só deu medicina. Olha só. Então eu não pensava em medicina até dar o teste vocacional. Eu tenho... meu pai era engenheiro, minha mãe tinha conservatório de música, outro avô era dentista, meu outro avô era agrônomo. Mas médico nenhum, né? Nenhum. Eu tinha advogado, nenhum médico. Eu tinha um tio-avô suíço que era médico, mas que eu tinha um contato muito pequeno com ele, né? Ele era bem mais velho, coisa e tal, morava no interior de São Paulo. Então, para mim foi uma surpresa a medicina. Aí eu fiz, gostei, me apaixonei. E o meu mentor foi quem me trouxe para cá, o professor Júlio Polizucchi. Ele era um purista da medicina, um camarada muito inteligente, já falecido, mas muito inteligente, um homem brilhante. E ele nos fazia estudar alucinadamente. Então ele tinha um grupo grande. Desse grupo ele selecionou 4 para virem para cá, né? E nós viemos. A idade é terrível, porque alguns que vieram já morreram. Do grupo que ele trouxe na faculdade só fiquei eu. E eu me apaixonei pela medicina e pelo ensino. Sim. Não acho que seja tão incomum essa questão da física e médicos já ouvi essa história, algumas pessoas já tinham uma certa inclinação para física, coisa do gênero, e depois foram para medicina. Eu dentro da medicina hoje, o capítulo que eu gosto é fisiopatologia, ou seja, não é física pura, mas entra aplicada. muita física, né? São os conceitos mais físicos. A diferença entre a física e a medicina é que a física é uma ciência que tende a ser exata. E a medicina, ela é probabilística. E a gente lida com a incerteza. Sim. Tudo é incerto na medicina. É o mais e o menos provável sempre, né? Incerto. Tanto que quando você não fala, você dá um diagnóstico e o paciente pergunta, eu vou ficar bom? Você sempre diz, há probabilidade. Mais provável que sim. É mais provável que sim, mas você não pode. Sim. E isso é uma coisa sedutora, porque se você olhar para essa mesa que nós estamos apoiados, ela é sólida. Não é? Com certeza. Então,
Se você fizer um teste físico aqui, você diz quantos quilos essa mesa aguenta. E você diz com certeza, ela aguenta X quilos. Mas se você pega um músculo humano, você pode treinar, fazer todos os exames, você não consegue dizer quantos quilos aquele músculo vai levantar. Sim. Há probabilidade, aí tem uma margem. E isso é muito legal, porque a nossa cabeça também é probabilística. Então... Se lidar com essa incerteza faz parte da vida. Beleza da medicina, né? E até mesmo a decisão do senhor foi uma incerteza, né? O senhor achava que queria muito física. Exatamente. E calhou de ser medicina. E aí, como foi cursar a medicina na sua época? Tipo assim, hoje a gente vê que a gente tem vários apoios tecnológicos e tudo mais. E na época do senhor é uma época que era mais, digamos assim... Sem tanto acesso. Sem tanto acesso. A gente não tinha computador, não tinha celular, não tinha essa facilidade de acesso à informação como a gente tem hoje. Isso que você está falando é a verdade absoluta, né? Eu entrei na faculdade há praticamente 60 anos atrás. Então, o recurso que a gente tinha era livro. A biblioteca que tinha na UF era uma biblioteca boa para a época, mas que você tinha um livro de clínica médica, você tinha um livro de patologia e nem sempre atualizado, então não servia para todo mundo. Revista médica eram poucas. Aqui no Brasil você tinha 2, 3 ou 4, assim, de maior peso. Você falava do New England, você falava do British Medical Journal, você falava do Lancet e só essas que tinha, né? Então a atualização era uma coisa mais lenta. Você não tinha antibiótico. Quer dizer, tinha, já quando eu entrei na faculdade, em 60 e poucos, já tinha alguns antibióticos. Mas se você imaginar que você passava penicilina cristalina, matava a maior parte dos germes, e você passava em 1000 unidades, agora você passa em milhões. Você tem antibióticos tremendamente rápidos, né? E violentos e potentes. Então você não tinha. O raio-x era o que tinha de sofisticado em imagem, não tinha ultrassom. Tomografia estava começando, então eram pouquíssimos os locais que faziam tomografia. E sempre com aquela demora, né? O Brasil, a gente fala que as coisas demoram para chegar aqui no Brasil. Imagina naquela época assim, que a gente não tinha tanto acesso assim, ao que saía de novo, demorava para chegar a informação, imagina... Exatamente. Havia um livro que fez muito sucesso na minha época de estudante, que era um livro de economia, que falava de fosso tecnológico. Havia um fosso tecnológico entre o primeiro mundo e os países em desenvolvimento, de 50 anos. Né? Isso não quer dizer que você não pudesse ter um ou outro padrão de excelência, mas não tinha como tem hoje. Aqui hoje você pode apontar vários hospitais em várias cidades, inclusive nós aqui. Cirurgia robótica, tomografia, ressonância, uma explosão de progresso. E havia, então, toda uma dificuldade para estudar e toda uma dificuldade para fazer exame, né? Quer dizer, se você imaginar que o exame de sangue, você não dosava hormônio, praticamente não dosava, né? Diabetes, você ficava muito satisfeito com a glicemia, você não tinha os outros exames todos que você faz, você não tinha nem conhecimento. Então era muito limitado, né? Muito limitado. Por um lado, dava uma angústia da incerteza, era maior ainda. Por outro lado, nós éramos obrigados a realmente examinar a pessoa. Você tinha que colher uma história, você tinha que fazer um exame físico sempre o mais completo possível, porque você não contava com o exame complementar. Eu sou de uma época que, na época que eu estudei, raio-x de tórax era tão difícil que você tratava a pneumonia e frequentemente você conseguia o raio-x para ver se a pessoa estava segurando. Porque nem sempre você conseguia o raio-x com tempo hábil. E você não vai deixar uma pneumonia progredir.
Então levava 4, 5 dias. Bem mais empírico, né? Então o tratamento era realmente empírico. Uhum. E aí, indo nessa questão dos avanços, a gente sabe que tem muitas vantagens, é muito mais rápido a gente conseguir uma informação que a gente precisa, mas queria saber do senhor, que acompanha a medicina há tantos anos, quais foram assim os avanços mais marcantes que o senhor acompanhou assim em vista de ensino mesmo, né? Para o ensino. Olha, para nós no ensino, Uhum. teve muita coisa. Se você imaginar que, na minha época, não tinha outra ferramenta a não ser o quadro e o giz. Sim. Então era o quadro de giz, acabou. Eu tive um professor, Paulo Dias da Costa, que foi fazer, na época a gente não tinha essa questão de mestrado, doutorado, o esquema era diferente, não se valorizava tanto isso. Já tinha doutores? Já, mas não era pré-requisito para a carreira acadêmica, né? E o Paulo Dias da Costa morou nos Estados Unidos, fazendo residência. Ele trouxe um projetor de slides com uma coleção de slides em inglês. Era fantástico. Agora você imagina, você estudante, com slides com letrinha pequenininha, projetado numa parede de... Parede branca, assim, né? Parede branca, e nem sempre branca, né? Projetado numa parede, com tudo em inglês, com um caso clínico em inglês. Nossa Senhora, era uma dificuldade, mas nós ficávamos doidos com aquilo, porque aquilo era altamente sofisticado. A nova tecnologia do momento, né? Nova tecnologia. Eu participei, um colega nosso, eu não vou dizer o nome porque eu não sei se ele gostaria que eu dissesse isso, mas ele foi professor, fez concurso para professor de radiologia da antiga Nacional, hoje é a Universidade do Rio, né? Uhum. Lá no Fundão. E eu tinha uma aparelhagem de máquina fotográfica, reflexo, aquela sofisticada. Então, eu preparei a aula dele com slides. Vocês não fazem ideia que sucesso que foi. Eu colocava a radiografia no negatoscópio, fotografava, levava para revelar, depois montava aquilo no slide. Na hora que ele apresentou, foi um sucesso. Foi um sucesso. Poder ver a radiografia, todo mundo a mesma imagem. Todo mundo vendo a mesma imagem. Em vez de passar imagem. em mão, imprimir várias. Não, você tinha, era muito comum isso em sala de aula, você tinha aqueles negatoscópios, você tinha o quadro de giz e do lado você tinha um grande negatoscópio. Sim, entendi. Com dois andares, vamos dizer, né? Sim. E aí você ia colocando aquele monte. E as salas eram pequenas, a minha turma eram 40. Tá. Em relação ao Quer dizer, sim. a relação, hoje em dia, todos próximos ali do quadro. exatamente, a gente levantava e ia ver. E a gente ficava torcendo para ser o queridinho do professor, porque ele dizia, fulano, veja aqui. Aí todo mundo enfiava a cabeça, mas o queridinho, Sempre a cabeça estava na frente. Sim. E aí, com essas mudanças todas, tem algumas coisas, a gente teve muitos avanços e que tiveram, com esses avanços, mudanças na forma de ensino e na forma de aprendizado também. Só que com isso, tem coisas que vêm de forma positiva e tem coisas que vêm de forma negativa também. Em qualquer tipo de avanço, sempre vai existir esses dois lados, é inerente. Tem algumas coisas que o senhor acha que precisariam voltar mais sobre o que era antigamente e que hoje estaria de boa contribuição? Não. Eu acho que voltar é uma coisa perigosa, né? A gente tem que lembrar o seguinte: a ciência, ela tem que ser ética, a educação tem que ser ética, tá certo? Então, quando você introduz uma técnica nova, se você fala mal da técnica antiga, você não está sendo ético, porque você aprendeu com aquela técnica. Alguém que te ensinou com aquela técnica gostava daquilo e você fala mal. É uma ingratidão. E era o que tinha, né? Era o que tinha. Agora, se você imagina que a coisa é progressiva, alguma coisa daquela técnica passa para a técnica nova. Uhum. Então, eu dei o exemplo do slide.
Mas qual é a diferença se você pegar um celular hoje e tirar uma foto de uma imagem? Nenhuma. Entrou a técnica, é diferente. Você não precisa de um negatoscópio poderoso, você não precisa ficar controlando a luz, a imagem sai bem feita. Então, o que você tem que ter? É valorizar o método. Por quê? Medicina é uma profissão bizarra em muitos aspectos. Um dos aspectos importantes é o seguinte: vocês estão se formando, vocês vão ser médicos, vão trabalhar com o paciente. E aí, a coisa mais importante que vocês têm que ter é método. Quer dizer, eu examino, vocês vão fazer, vocês gostam de neuro, né? Neuroclínica e neurocirurgia. Se vocês tiverem um método de examinar o doente, dificilmente vai passar uma coisa desapercebida. Sim. Agora, se vocês forem gênios, isso daqui está me chamando a atenção, isso daqui é mais importante, você atropela, você pula fato. Então, a técnica antiga, você usava o método. A técnica nova, você vai usar método também. A metodologia é uma coisa que você aprende com o viver. E vai aprimorando, assim, né? E vai aprimorando. E tem uma coisa. Os neurocientistas, para falar da área de vocês, dizem que o nosso cérebro é preguiçoso. E eles provam. Eu sempre faço as coisas da mesma forma. Por quê? O meu cérebro quer ser resguardado para as novidades. O cotidiano, ele é igual. Aí você diz, não, isso é exagero. Aí vamos olhar o nosso prato. Se vocês gostam de comer arroz com carne e ovo, vocês vão ver que vocês vão colocar o arroz sempre no mesmo canto do prato, a carne sempre no mesmo canto e o ovo no mesmo canto. Por quê? Porque o cérebro não vai pegar... Cada vez que você faz o prato, você põe o ovo em cima do arroz ou o arroz em cima do ovo. Eu furo a gema ou eu não furo a gema? É aquela discussão de, o feijão em cima, ou embaixo, ou do lado. Exatamente. Só que não faz diferença nenhuma no final. Não. É o mais importante é que você não vai perder tempo todo dia pensando onde você vai colocar o feijão. Exato. Meu Deus do céu. Então, medicina é isso. Você vai examinar, você faz sempre a mesma coisa. Então, há 60 anos atrás, hoje e amanhã, eu tenho que ter um método de exame. Vai variar. Quem for ginecologista vai ter um método. Quem for neuro vai ter outro método. Né? Mas o método tem que existir. Sim. Então, é por isso que eu digo, eu não sinto saudade. Eu não posso sentir saudade, por exemplo, de eu pedir para o paciente fazer urinar. Eu dizia, vai ali no banheiro, põe aqui, e me traz a urina. E aí eu pegava a urina e olhava o frasco e cheirava. Gente, eu vou ter saudade disso? Não, muito melhor nem pedir. Nem pensar. Ele dizia para o paciente, olha, você faz um favor, quando você sair, você compra um lenço e você escarra no lenço e me traz o lenço aqui para eu ver como é que tá. Não precisa sentir saudade disso, não vou sentir saudade. Não vou sentir, mas se você parar para pensar, cansei de fazer o sujeito me trazer o lenço, eu abri o lenço e ficar vendo se tinha... se estava grudento ou não, porque me dá informação. Coloração. E a primeira vez que eu fui para a França, eu achei genial. Em 73, sabe o que eu descobri? Eu tinha alguns anos formado, chego lá, o médico dizia, você passa na farmácia, compra uma caixinha de papelão de escarrar. Ele comprava uma cartelinha, montava fazia uma caixinha, que ele comprava na farmácia, escarrava ali e levava para o médico. O médico levantava a tampa. Eu disse, gente, genial. Não é no lenço, nada, que coisa genial. Agora, eu vou ter saudade disso? Não, também. Nem do lenço e nem da caixinha. E o senhor, a gente acompanha muito, a gente tem muito carinho pelo senhor novamente, e a gente vê que o senhor é bem inteirado nos nossos avanços, o senhor participa de projetos aqui na faculdade de realidade virtual e tudo mais, inteligência artificial, a gente tem até colegas que fazem trabalho com o senhor a respeito disso. E como que foi para o senhor lidar com esses avanços ao longo do tempo da sua carreira, assim? Eu posso fazer uma comparação não médica? Eu adoro carro automático.
É uma mão na roda. Mão na roda. Eu não sei como é que aquele campo funciona. É uma tecnologia brasileira, inclusive. Foi um brasileiro que inventaram. Nem sei isso. Você está me passando essa informação agora. Adoro. A mesma coisa com a tecnologia. Eu uso a tecnologia. Não sei como funciona. Não sei. Tem lá a realidade virtual, nosso projeto NAVE, que eu sou apaixonado, mas eu não sei como funciona. E você sabe quem me ensina? Vocês. Porque vocês me dizem, olha, o celular você faz isso, no celular você faz, baixa aqui, clica ali. Por quê? Porque vocês cresceram com essa tecnologia. Sim. Eu não cresci. Quando eu ia para a fazenda do meu tio, há 60 anos atrás, 70 anos atrás, era no interior de São Paulo, a gente pegava um telefone de manivela, ligava, minha tia falava com a telefonista, ô fulaninha, aqui é a Juraci, a minha cunhada está aqui, ela precisa falar com o marido no Rio. Ah, tá, que dia? Amanhã, 6 horas. Aí a telefonista ligava da cidadezinha para Campinas e reservava uma linha. A telefonista de Campinas ligava para São Paulo, reservava uma linha. E a telefonista de Campinas, de São Paulo, ligava para o Rio e reservava uma linha. Nossa. E tinha que ser naquele dia, naquela hora. Por quê? Como é que eu ia avisar para o meu pai, ou minha mãe ia avisar para o meu pai, que amanhã, às 18 horas, ele ia ligar? Então, quando eles viajavam, eles diziam, olha, no dia 21... A gente vai ligar isso. A gente vai ligar às 6 horas. Aí papai, no dia 21, às 6 horas, sentava lá no telefone. Podia ser que se ligasse às 6, mas podia ser que ligasse às 10. Por quê? Porque choveu numa cidade do caminho, a ligação era interrompida, aí eles ficavam tentando até conseguir. E tinha que ficar esperando ali a ligação. Tinha que ficar esperando. Então, isso é uma curiosidade, mas eu também não tenho saudade. Sim. A minha filha mora na França, eu tenho 3 netinhos franceses, e eu falo com eles toda semana por vídeo. Aí, olha que e o senhor vê eles, né? Vejo. Sabe, você consegue acompanhar o crescimento deles mesmo de longe. Exatamente. O meu neto está fazendo cinema, fazendo faculdade de cinema. Então ele me manda os vídeos, ganhou um prêmio lá, já está todo idoso, e o vovô também. Sim. E com essa experiência do senhor na França, a gente fica muito curioso para também entender como é que foi esse processo, da diferença que o senhor viu da medicina daqui e de lá, o que o senhor trouxe de lá, o que o senhor levou para lá também. Olha, quando eu fui para a França, na realidade, a minha opção tinha sido a Inglaterra. Num contexto, na família, década de 70, o Rio de Janeiro, eu sou paulista, morei no Rio a minha vida inteira. O Rio e São Paulo competiam. Hoje, São Paulo disparou. Mas naquela época, cirurgia cardíaca era Rio de Janeiro. Zerbini estava começando. Aqui já se fazia cirurgia torácica desde os anos 50. Então, o Rio pipocava de tecnologia. A mesma coisa acontecia no hemisfério norte. A Inglaterra bombava, a maior parte dos trabalhos científicos eram ingleses ou franceses, alguns americanos. Então, eu não tinha interesse nos Estados Unidos. Sim. Eu tinha interesse na Inglaterra. Eu estava me preparando para ir para a Inglaterra. Mas aí, um francês que eu conhecia aqui no Rio, era kinesioterapeuta, uma especialidade que eu não tenho no Brasil, e ele era fantástico. E ele disse, ô Walter, vai para a França, lá eu conheço um pessoal em Estrasburgo, coisa e tal. Eu mandei uma carta, na época não tinha, era carta mesmo, né? Recebi a carta dizendo que eles me aceitavam. Fiz o concurso, que você tem que fazer a prova, né, de qualificação. Estava com 3 anos formado. Fiz a prova de qualificação na embaixada, passei e fui. A diferença, na época, era enorme. Enorme. E eu fui 3 vezes. Eu fui em 73, 75 e 79. A rapidez com que a coisa muda lá, de 73 para 79, foi assim um negócio. Então, eles têm uma mentalidade científica que nós não temos.
o incentivo já é já do senhor, desde o né? princípio. Hoje a gente tenta se discutir em incentivo, apesar de não ter. Só tenta discutir, né? Só tenta discutir. E lá o espírito é científico. Se você quiser... Por que eu pensava na Inglaterra? A Inglaterra, até hoje, tem os arquivos de saúde pública Sim. de 1600. Uhum. E aqui você não tem de 2 anos atrás. Aqui tem uma expressão arquivo morto. Arquivo morto. Em 10 anos, assim, eu acho que são 10 anos, se eu não me engano. Arquivo morto não existe. Todo arquivo é do passado. Eu quero ver um arquivo vivo. Não existe, é prontuário. Então, arquivo é arquivo. Sim. Não importa como é que você faz. Você vai mumificar aquilo ou você vai digitalizar, não importa. Aquilo é arquivo. Não faz sentido você anotar alguma coisa que você vai jogar fora, né? Exatamente. Então não precisa anotar. Né? Exatamente. Agora, você anotar páginas e páginas, você tem que anotar a súmula do que interessa. Formar estatística. Então, você pergunta, você vai num posto qualquer, vocês são estudantes, e pergunta assim, qual é a maior incidência de doença que tem aqui? Não sabe. Uhum. Todo lugar que eu fui na Europa, trabalhavam com estatística, antes do computador. E isso há 30, há 40 40 anos, atrás. 50 anos atrás, no papel. Sim. Ou seja, é uma folha, hipertensão, um tracinho. É hipertensão com diabetes, 2 tracinhos, né? Hipertensão e no diabetes. E tinham fichas que você cruzava todo mês. Uhum. Então, eles têm o espírito estatístico. Eles não dizem, eu quero... preciso de Rivotril, porque eu tenho... Que eu acho que eu acho que tem muita criança com epilepsia. Não. Uhum. Ele diz para você, até diz mês passado, tantas crianças com epilepsia, tantas com grande mal, tantas com isso. A gente só precisa de tantas medicações. Exatamente. Então isso que a gente já discute hoje de estatística não é nada de novidade que já acontece no mundo. A gente tenta fazer com que isso seja implementado de maneira eficaz, né? Porque o conceito existe. Uhum. A questão é a aplicação. Só que isso não é a novidade no mundo. A novidade é que hoje você pode pegar e lançar isso num programa de computador e você não precisa ficar no final do mês. Você pode fechar todo dia. Cada hora, né? Cada hora. Uhum. Você pode fazer... Vai depender de quem? De quem faz o programa. Agora, olha... É difícil? É. Não vou dizer que seja fácil. Não estou desvalorizando a profissão de técnico de computador. Mas, qual é a nossa dificuldade? Vocês vão entrar... Entra num programa do governo. Entra no GovBR. Cada vez que você entra... Diz que a sua senha não confere. Sim. E a dificuldade de achar informação é... Pois é. É absurdo. Como? Por que é difícil? Não é difícil. A prova que não é difícil é que a Receita tem todos os dados da gente. Sim. Você passa Pix, ela estabelece um valor. Pix nesse valor entra na Receita. Sim. Então não tem. É que nós não temos esse espírito. É sexta-feira e véspera de feriado. Desliga antes. Sim. Não existe isso. E o senhor que tem uma experiência em gestão, né? Eu já acompanhei algumas coisas sobre o senhor em relação à gestão. É essencial para a gente ter essa organização, né? Porque senão a gente não consegue direcionar finanças e organização de estrutura e equipe para certas áreas, né? Consegue, mas não é efetivo. A gente faz no achômetro, né? A gente acha que isso funciona. As técnicas... Eu gosto das curiosidades e gosto de contar as curiosidades. Quando o Japão perdeu a guerra, os Estados Unidos podia fazer 2 coisas. Arrasava o Japão, deixava arrasado, já tinha soltado 2 bombas atômicas, destruído toda a indústria deles, e ele ia ter um inimigo pro resto da vida. Ou ele ajudava a reconstrução do Japão. E apagava um pouco daquela imagem. Ele ia, ao invés de ter um inimigo, ia ter um aliado, como tem até hoje. Muito bem. Os Estados Unidos mandou para o Japão algumas pessoas. Tem livros, nomes, tudo. Não é coisa segreda. E eles ensinaram os japoneses o método americano. Rapaz, isso foi
em 1945, 1950. Esses métodos, aqui no Brasil tem gente que diz assim, eu não acredito. Chama-se planejamento. Tem gente que diz, planejamento não serve para nada. Agora, quando você planeja, você tem que ver tudo. Na medicina você faz isso. Você tem modelos. Quais são os melhores modelos? Você vai procurar os melhores modelos. Você vai procurar, aí você analisa os seus modelos. O que você já tem daquilo, o que você não tem. Quais são os seus pontos fracos? Quais são os seus pontos fortes? O que dá? Você precisa melhorar? O que você precisa tirar? Você tem o ambiente criado. Sim. Aí você vai planejar. O que você quer fazer? Como você quer fazer? Para que você vai fazer? Para quê? Sim. Com que fim, né? Para que fim? Exatamente. Adianta você fazer aqui agora, criar um estetoscópio formidável de bambu? Você pode criar o melhor estetoscópio de bambu nacional, com membrana de peixe lá da Amazônia. Para quê? Para funcionar igual ou pior do outro. Não, pode até funcionar melhor, mas pensa bem, você vai ter que plantar bambu. Você vai ter que criar peixe. Sim. Você vai ter que esterilizar o peixe. Pode fazer um estetoscópio. Mas, pô, já fizeram um estetoscópio sensacional. Né? Sim. Já tem um estetoscópio eletrônico ligado a um computador que você pode gravar, que você pode usar para dar aula. Então, para quê? Então, o que, como, para quê, por quê, que é outra coisa. Sim. Para quê é uma coisa, por quê é outra coisa. Se faz sentido, né? É, exatamente. Por quê? Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ser um sucesso na medicina. Eu quero tratar os velhinhos com Alzheimer. E quanto custa? Sim. Né? Quanto custa? Então, isso é básico. E a gente tem essa... Hoje a gente tem essa visão que a gente... precisa de dinheiro. Mas a verdade é que, como o senhor explicou bem agora, a gente precisa organizar primeiro para saber se a gente realmente precisa de quanto, se faz sentido a gente gastar tanto. E por quê? Acho que a principal questão é o porquê. Porque você pega um sistema de saúde público, privado, é diferente. Essas 5 perguntas levantaram o Japão. Eles fazem caneta. Se você pegar a Mitsubishi fabrica bicicleta, caneta, satélite, automóvel, avião, caminhão, submarino. Gente, mas sempre perguntando para quê? Né? Você vai fazer um submarino para vender no Saara? Não faz sentido. Né? Sim. E aí eu vejo essa principal diferença de porquê e para quê quando a gente olha, por exemplo, em sistemas de saúde em si. Por exemplo, se a gente olhar as diferenças do sistema do SUS, por exemplo, e de outros sistemas privados. A principal diferença é o porquê. Para quê? Às vezes um é para o motivo de cuidado da população e o outro às vezes é para o lucro. E essa mudança de porquê faz total diferença na hora de você organizar um serviço de assistência, por exemplo. Exatamente. Que as prioridades vão ser totalmente diferentes. Exatamente. E é nessa linha de raciocínio que eu queria chegar na pergunta, que é como que o senhor vê hoje esse boom de abertura de escolas de medicina que a gente está tendo no Brasil? Porque cai realmente nessa pergunta, nessas 5 perguntas que o senhor elaborou. Se tem para que a gente abrir, por que a gente está abrindo. Eu queria perguntar isso para o senhor. Olha, essa pergunta é de milhões, né? Tem 1 milhão de respostas e aspectos. O senhor que é mais experiente. Essa é uma pergunta complicada. Que a gente faz suposições, mas primeiro eu acho temerário. Você abrir uma escola de medicina como nós abrimos há mais de 50 anos atrás, você tinha umas exigências. Você abrir hoje, você tem outras exigências. Tecnologicamente, há 50 anos atrás, você não tinha tomografia, você não tinha ressonância, você não tinha eco. Um aparelho de eletro resolvia cardio. Um raio-x simples resolvia pneumo. Um exame de urina resolvia a nefro.
O exame de sangue você resolvia o restante. Então, você tinha um contexto. Não é? Um contexto. Segundo, assistência médica é cara. É cara. Não tem como você negar. O nosso PIB não é alto. O que é PIB? Produto Interno Bruto. Sim. É o produto, De é o todas as dinheiro riquezas. que vai ser usado no país. Sim. Então, se você não tem dinheiro, você tem que ter um nível de investimento compatível com o que você tem. Agora, se você começa a formar absurdamente grande o número de formados, aumentou aí, está uma explosão de escola médica. Você pode pensar o quê? Comércio. Né? Comércio. Os primeiros anos de curso dão muito dinheiro. Sim. Principalmente se você não tiver grandes recursos. Por quê? É um microscópio, são os cadáveres, um projetor de slides, uma coisa desse tipo, tá? Funciona. Quando você chega no ciclo clínico, você tem que tratar de gente. Aí você vai tratar como? Brincando? Se eu tivesse raio-x, ia mostrar uma pneumonia. Se eu tivesse tomografia, eu ia dizer onde é que essa pneumonia está. Se eu tivesse ressonância, eu ia dizer se tem comprometimento secundário. Se eu tivesse, você não ensina ninguém que se eu tivesse. Né? Então tem que ter. Mas ele já pagou os primeiros anos. Agora, quando ele chegar no internato e próximo do internato, vai ter gente correndo risco. Porque aí já é a capacidade que o aluno Aí teve com a humano. base que ele veio. Pois é. Então nós vamos submeter uma população a risco. Porque ele não sabe o que ele está fazendo. Vocês, se eu pegar aqui um ultrassom, pode ser que vocês digam, mas eu não tenho. Mas você sabe que é um ultrassom. Você consegue dizer isso é coração, isso é fígado. Vocês conseguem dizer. E vocês sabem o limite de vocês. Por quê? Porque vocês viram alguém fazer o exame e você diz assim, esse ultrassom eu preciso do ultrassonografista. Mas quando você nunca viu, você não sabe o risco. Excesso de coragem ele é um problema, né? A falta de conhecimento gera excesso Exatamente. de coragem. Ele leva excesso, temeridade que chama. Temeridade. Então, você expõe a população a risco. Você expõe a frustrações, porque muita gente vai desistir no meio do caminho. Quando você entra na faculdade, você não precisa ter vestibular, não tem nada, você não precisou estudar, você não está testando nada. Você tem que fazer o quê? Só ter dinheiro para pagar. Sim. Pagou, entrou. Aí, ou ele se desencanta, aí ele joga 3 anos fora da vida dele, porque ele não viu anatomia direito, ele não viu fisiologia direito, ele não sabe o que é estatística, ele não sabe o que são cuidados básicos, ele tem aquelas tinturas. Ele não sabe como é que funciona o sistema, que é muito importante, porque ele Exatamente. vai estar entrando no sistema ali pro 4º ano, pro 3º ano, 4º ano, que é onde ele entra no internato, ele não vai saber como que funciona, como que ele pode pedir algo, se ele precisa pedir, se ele pode pedir. Quando Exatamente. pedir, por que Então, pedir? nós respondemos 2 perguntas do planejamento. Né? Sim. O que fazer? Fazer curso para ganhar dinheiro. Sim. Eu não estou vendo ninguém criar escola para ensinar de graça. Com qualidade. Com qualidade. Assim. O como já foi respondido. Vai ser de 2ª categoria, ou 3ª. Agora vem as perguntas cabeludas. Por quê e para quê? Que aí eu não vou responder porque eu tenho... Temeridade. 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 Sim. Essa a gente tem que pensar. Por que o camarada está querendo? Tem tanta coisa para investir, para ganhar dinheiro. Vai investir, fazer uma escola. Quem é que vai ser o professor dele? Exato. Quem é que vai ser? Hoje você tem uma quantidade de doutores desempregados, porque a escola contrata o doutor quando vai ter a visita do MEC. Terminou a visita, ela demite o doutor. Aí ele fica esperando um
uma outra escola que vai ser credenciada para contratar, ele trabalha mais um ano. Gente, isso É tudo uma máscara, né? É um negócio, sei lá, classificar isso. E a gente fica preocupado, né? Porque, igual o senhor falou, ele vai sair, aí vai pro internato, aí tem um serviço, ele vai estar lá na questão do serviço, que isso é feito de pessoas que atendem uma comunidade que tem um impacto direto. E vai se formar e vai ter um carimbo na mão, com uma grande responsabilidade, e vai atender uma comunidade. Uma comunidade vai ser 100% influenciada por causa da decisão de algumas instituições, etc., que vai ter impacto, não é nem indireto, é totalmente direto no serviço ali de uma região, de um aspecto da sociedade que a gente, às vezes, para poder remediar isso depois é muito mais custoso. Muito mais. Quer dizer, nós vamos ter aí quantos milhares de alunos que vão abandonar, quantos milhares vão conseguir se formar incompetentes. E tipo assim, a gente que hoje está inserido nesse meio da medicina, a gente consegue ter mais ou menos um senso de isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui serve, isso aqui não serve. Mas para a população no geral, ela não tem normalmente esse senso. Eles se baseiam mais pela forma que eles são atendidos, se a assistência para eles é de qualidade ou não. Isso meio que a gente tendo uma queda na qualidade da formação dos nossos médicos, meio que descredibiliza um pouco a nossa classe, o nosso sem meio, dúvida, assim. Sem dúvida. Isso a gente pensar se isso não é um projeto. Agora a gente tem que lembrar, exatamente. Né? Agora a gente tem que pensar o seguinte: nós estamos vendo essa situação aí do CFM, do CRM do Estado do Rio, tá um negócio confuso. Sim. Infelizmente, a politização dos conselhos viveu um momento dramático da pandemia. Quer dizer, eu sinto defender o tratamento da forma que foi defendido, um tratamento e atacar a vacina. E levou, e olha as complicações, as consequências. Até hoje tem gente que não quer vacinar porque vacina faz mal. Nesse momento da pandemia, a gente já teve um momento que a gente teve descredibilização da ciência e tudo mais, e cada vez mais que a gente vai perdendo qualidade, a gente vai tendo vendo mais a decadência desse... Pois é, exatamente. E a consequência é difícil de resolver. Você vê agora essa questão da descredibilização da vacina e da ciência. Aí a gente vê algumas doenças que já estavam sendo erradicadas emergindo de novo. Aí vem um problema antigo, volta a ser um problema novo. E aí, enfim... E o problema é que, como a gente é um país que é, digamos assim, atrasado, discutir medicina no Brasil é muito difícil. Fazer educação em saúde no Brasil é muito difícil, né? Esse negócio de dizer que nós somos atrasados... meio que uma expressão, né? Mas nós somos atrasados Teve um economista que chamou o Brasil de Belíndia. Quer dizer, nós temos polos progressistas como a Bélgica e polos atrasados como as regiões pobres da Índia. Então ele se dizia que nós éramos a Belíndia. Mas se você pegar a cultura de um povo, você veja o exemplo que nós já citamos aqui em passão, os Estados Unidos. Eles não sabem onde fica a Amazônia. Sim. Onde fica o Brasil. Onde fica o Brasil. Não sabe nem o que a gente fala, né? Qual o idioma a gente fala. Exatamente. E tem americano que não sabe quem é o presidente dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles são micro. Eles sabem quem é o prefeito, eles votam no xerife e eles vivem naquele mundinho. Sim. Mas se você sai de lá, você vai encontrar isso em todas as partes do mundo. Todas as partes do mundo. Quer dizer, esse é um preço que a gente está pagando pelo progresso, porque antigamente sempre houve esse desnível, né? Mas antigamente você não tinha tanta tecnologia. Então, o pobre andava descalço, o remediado andava de sapato e o rico andava de bota. Só isso. O pobre andava a pé, o remediado andava de bonde e o rico andava de charrete. Sim. A diferença não é tão grande. Sim.
você anda a pé, você anda 5 km por hora. Você a cavalo, você anda a 20. Uhum. Agora, você continua andando a pé hoje e anda num Porsche, 200 km por hora. Sim. Faz uma diferença. Com certeza. A água era insalubre para todo mundo. Hoje a água é insalubre Para uma grupos. grande participação do grupo, e para outros a gente tem uma Exatamente. água de Então, muita tem um qualidade. grupo, exatamente. E o outro tem água de qualidade. Sim. O progresso traz essa diferença, Exatamente. esse aumento do exatamente, espaçamento, a diferença. exatamente. Então, na saúde, isso também está acontecendo. Sim. Com certeza. E agora vai acontecer na educação também. Quer dizer, eu vou ter médico top e médico Muito ruim. muito ruim. Aí o CRM vai dar uma carteirinha verde para o médico top e uma carteirinha, sei lá, eu não quero fazer por cor, mas uma carteirinha manchada, para não falar que uma cor é depreciativa. Manchada para aquele médico de segunda. Sim. Tipos de CRM diferentes para tipos de exatamente, serviço. CRM. Um vai ter um número a mais, outro vai ter um número a menos. Um é menos médico, outro é mais médico. Exato. Menos médico, mais médico. Pode ser. Sim. E a gente pode finalizar com uma pergunta que já está mais ou menos seguindo o que a gente estava falando. Só para poder encerrar, a gente falou muito de passado, a gente falou muito do presente que está acontecendo agora, e a última fala é o que o senhor enxerga para o futuro da medicina no Brasil, ou pelo menos o que o senhor espera do futuro da medicina no Brasil. Eu posso terminar respondendo a sua pergunta, mas vou fazer uma coisa diferente. Há um pensador, Viktor Frankl. Meu xará. Teu xará. O Viktor Frankl é sensacional. E ele utiliza uma expressão que eu gosto muito, talvez você já tenha visto falar, otimismo trágico. Uhum. O que quer dizer otimismo trágico? Eu acredito que vai melhorar. Mas a tragédia vai continuar existindo. E o Viktor Frankl diz o seguinte, que nós temos uma tríade trágica. Dor, culpa e morte. Ninguém vive sem esses três. A vida tem sempre uma dor ou muitas dores. Tem sempre culpa e a morte nos espera. Então, o futuro, eu acho que vai ser muito melhor. Mas ele é trágico. Sim. Por quê? Como é que a gente vai tratar as dores? Se tiverem guetos de pobreza e guetos de riqueza, a culpa. Aquele que está recebendo o benefício aqui, um momento ou outro ele vai dizer, gente, eu tenho remédio para dor, mas o outro só tem dor. Ele tem culpa. E todos vamos nos encontrar. O Shakespeare já dizia, nos romances dele, que a morte é aquela praça onde todos um dia vão se encontrar. Pobres, ricos, reis, guerreiros, todos nós. A democracia, ela é democrática. É democrática, a morte é democrática. Então eu sou um otimista trágico. Eu acho que nós vamos melhorar. Agora, se nós aliviarmos a dor de todos, ou da maioria, se nós soubermos tratar as nossas culpas, se nós soubermos nos espiritualizar, quer dizer, não ficar imaginando só corpo e matéria, mas imaginar que tem alguma coisa a mais dentro de nós, que nós três... Sabe qual vai ser o momento mais gostoso desse nosso encontro? Vai ser o abraço que a gente vai se dar no término. Que eu tenho certeza que nós três vamos ficar satisfeitos. Sim. Então, se nós soubermos lidar com a tríade trágica do teu xará, nós vamos ser otimistas trágicos. Por quê? Porque nós temos que lutar para melhorar. Sim. Então eu sou um otimista. A gente também. Muito obrigado, viu, professor? Mais uma vez, é muito gratificante ter o senhor aqui com a gente no programa e mais gratificante a gente ter a oportunidade de conhecer um profissional como o senhor, com tantas experiências e poder chamar o senhor de professor. Né? Obrigado. Yeah, Pode chamar de Valtinho também. Valtinho também. Agradecer também o pessoal da equipe, do pessoal
do Estúdio FOA, do FOA por estar ajudando a gente a ceder no espaço e ajudando a eternizar esse momento, esse encontro, essa troca aqui. Agradecer ao senhor novamente, né, da minha posição aí, mas é isso. A gente tem mais alguns projetos, mais alguns encontros com outros professores e a gente espera que vocês gostem desse programa. Sim. Um abraço.